Oi, oi, pessoal! Mais uma live e ajustando aqui um pouco da luz. Vamos ver se nossa convidada de hoje, Germana Uchoa, já está por aqui. Vamos deixar ela entrar, mandar aqui o convite para ela. Germana. Pronto, já já. Sua convidada estará chegando. Olá, Almeida, seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda. É nossa... Hoje com uma musiquinha de fundo aqui. Olá! Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui! Seja muito bem-vinda. Obrigada! Deixar o pessoal chegando aí, né? Deixar o pessoal chegando, deixa eu aproveitar para mandar uns convites aqui, uns aviõezinhos. Mandar também. Mandar aqui para Rafa Pimpão. Nossa, que alegria, Germana. Não é? Quanto tempo! Ainda Pois bem que a gente é. conseguiu! Pois é. E aí, Germana? Atualmente você mora pertinho de Recife, né? Exatamente. A Eu gente moro não. numa área de mata. Eu agora estou morando em Aldeia, que é um lugar de mata aqui, numa cidade vizinha, Camaragibe, e é meio que subindo assim na serra, sabe? A gente chama de serra, mas não é serra, não. É mais altinho do que Recife. Ah, tá. Então, assim, nós não estamos tão distantes, sabe? Talvez já estivéssemos algum dia, porque eu estou no interior de Pernambuco, Tá em Salgueiro. Salgueiro, né? É meio E distante. é um pouco distante, né? Mas, assim, não acho tão, Não, sabe? já tive aí, já dei aula aí, já. Ah, sério? Meu marido Não, trabalhava em Custódia, que é ah, no meio do sim. caminho, né? Custódia. É exatamente, meio do caminho. Custódia, Arco Verde, enfim. Isso. Aqui é bem Sertão Central. É a família materna, né? Mora aqui, a minha filha. E, nossa, Maravilha. que bom, maravilha. Adoro. O Bom, interior de Pernambuco é maravilhoso. com certeza. Conheço Bazar. muita coisa, porque meu marido tem uma banda de forró. Então, a Ah, gente. sério? Ele hoje em dia não toca muito, mas assim, a gente já tocou muito no interior, né? Então, ele é Ah, sanfoneiro. Então, era muito interior, muita estrada, né? e Nessas me diz épocas aí, então, quem juninas. é o seu esposo? O Quem nome sabe dele se é a gente... Diego Reis. Não sei se você já Diego, ouviu falar. Ele eu teve uma acredito. banda muito tempo atrás chamada Quenga de Coco. Ah, com certeza, eu dancei muito forró Muito! daquele E povo. agora tem outra chamada Lampiões e Maria Bonita. Então também Ai, já tocamos, já fomos aí para ele tocar com essa outra que, banda. que maravilha. Nossa, Então, assim, faz um tempo, né? Essa banda muito! Quem ficou. Eu acho que recorda assim mais a minha adolescência. Exatamente. Que Mas tocou maravilha. muito. Que mundo pequeno, que mundo Não pequeno. é? E aqui, Salgueiro, nós temos assim algumas personalidades aqui, né? Ó, Limão com Mel, é daqui, a Aham. Mara Pires, Gatinha Manhosa, é daqui de Tem Salgueiro. muito, tem muito, Tem, tem tem, muito. tem várias pessoas. Nossa, que bom, uma riqueza. Exatamente. Bom, quem tá chegando aqui, Iris, Sibeli, Iris, minha aluna linda. Bazar da Bela, Almeida. Esse horário é um horário meio assim, as pessoas ainda estão, né, envolvidas.
Se Não, deslocando. não sei como é seu público, mas assim, o meu público tá super acostumado ou com esse horário, porque ou eu faço live nesse horário, ou pela manhã. Eu gosto, Ah, eu sim. funciono muito pela manhã, porque no horário mais tarde eu dou aula. Aham. Então sempre fica meio que chocando os horários, né? Porque Aham. a Aham. gente tem que escolher. Com Então, certeza. Seja bem-vindo, Edu. Normalmente eu faço às 19h30, né? E assim, acho que essa questão do público mesmo já fica um pouco que acostumado, né? Mas outro dia eu fiz uma live às 14 horas, que assim, nossa, já umas 2 vezes que eu faço bem fora do horário mesmo, e teve bastante gente ao que vivo, ótimo. né? Porque Mas 14 enfim, horas, geralmente, o povo ainda já está voltando, né? Para o trabalho, quem tem exa trabalho e tal. exatamente, eu fiquei impressionada, justamente porque à noite, às vezes, também tem muitas lives, e as pessoas ficam um pouco perdidas, Isso. né? Com tanta informação, e aí. Mas enfim, a ideia das lives não é nem assim para, nossa, ter público, chamar muitas pessoas. Não, eu estava comentando, né? Às vezes as lives acabam nos salvando o dia, Isso. porque você está ali tecendo, né? Tecendo conexões, pessoas, de repente levando uma mensagem para alguém que esteja necessitando nesse momento, trazendo temas, né, interessantes, também divulgando o trabalho, né, dos colegas, das pessoas. Isso é muito importante, né? Então, Demais. eu super apoio, né, as lives. E é um momento da gente estar se descontraindo. Enfim, é uma alegria. Total. Eu nem consigo lembrar da onde foi que eu vi a Germana pela primeira vez. Eu também Não, fiquei pensando, Lani, onde é foi? Se uma foi num rede, curso online ou se foi num evento. que cresce assim. Eu estou nesse mundo desde 2014, né, por influência Igual. da Paula Quintão, né, através da Paula. E aí Paula eu foi minha comecei. mentora já. Então talvez seja dessa rede, Pode né? ser. E aí depois, ano passado, veio a Rafa Pimpão, né? E a gente acabou conversando e falando sobre você, né? Eu falei, eu também tenho uma vontade muito grande de conhecer mais de perto a Germana, acho super bacana o trabalho dela, acompanho. Acompanhei também a sua mudança de cidade aí, achei fantástico, enfim. E é isso. Rafa, a Então, gente se encontrou uma vez que eu fui para São Paulo a trabalho. E a gente sempre online, e surgiu a oportunidade de a gente se encontrar pessoalmente. E aí foi foi charme. maravilhoso, assim, a gente poder ter se conhecido. É porque muita gente. Eu também estou desde 2014 e eu tenho vários parceiros online que eu nunca encontrei pessoalmente, né? Nunca. É lá da Alemanha, pessoal de Portugal, assim. A gente encontrou alguns, não encontrou outros e continuam sem encontrar, né? Então é legal quando a gente consegue. Incrível, incrível. Muitas pessoas do Clube dos Impulsionadores da Paula, né? A gente, assim, construiu meio que uma egrégora. Quando eu tô no Rio, em Niterói, a gente consegue encontrar as pessoas, Que fazer ótimo. um chá, fazer um lanche. É super bacana. E eu acho que em todos os lugares, né? Se for para Recife, tem gente para encontrar. Todos os lugares no Brasil, sempre tem alguém dessa grande rede do bem, né? Que eu chamo, e que Isso. sempre multiplicando. Muito bacana. As coisas boas que a internet nos proporciona, né? Exatamente, exatamente. Também fico muito grata Então, assim, de poder. vamos deixar quem estiver disponível aí, que for chegando, a gente vai conversando, é mais um bate-papo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alane, lá do Psicanalise, né? Sou psicanalista. Outro dia eu falei, eu estou psicanalista, porque a gente vai mudando, né? À medida que vamos evoluindo. Sou uma apaixonada pela escrita, trabalho com a escrita expressiva, né? Acabei desenvolvendo uma metodologia onde eu utilizo em vários processos e costumo falar que trabalho com o florescimento humano, né? Com o desenvolvimento. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês a Germana Ochoa. Ela
vai se apresentar e falar um pouco sobre a trajetória dela e o que que ela faz. Então, se apresente aí. Uma longa trajetória, né? Eu empreendo desde 2006. Então, assim, já é um bom tempo me dedicando a isso, de criar um trabalho e um negócio que tem a minha essência. Porque quando eu decidi lá atrás, em 2006, eu trabalhava num corporativo, na área de marketing, porque eu escolhi uma área que eu achava que me dava muitas oportunidades de trabalhar com muitas coisas. Eu já era essa multicoisada. Eu passei a minha faculdade toda dando aula de inglês e trabalhando com marketing dentro da faculdade para depois sair para uma multinacional. Então já foi uma coisa assim que eu tive acesso a muitas oportunidades. E aí eu, como executiva de marketing, me achava aquela pessoa que tinha essa condição de trabalhar com a criatividade, mas em várias áreas, na estratégia, no planejamento, no design, no comportamento do consumidor, né? O marketing é esse leque assim de possibilidades. Então, assim, isso me encantava. Mas eu tinha muito problema com o ambiente competitivo que o marketing também tinha. Né? Eu trabalhava com um ambiente muito competitivo e isso me frustrava. Eu precisava mudar esse ambiente, porque era um ambiente que estava me fazendo muito mal, como pessoa, né? Como saúde mental mesmo. E eu decidi, em 2006, começar a empreender. Só que, como eu sou essa pessoa que gosta de muitas coisas, eu tive muitas dúvidas em relação ao que eu ia empreender. Qual dessas coisas que eu gostava, que eu queria continuar, né, trabalhando. E aí eu decidi que eu queria conhecer mais profundamente a moda. Na época era um boom assim da moda, os cursos de moda. E eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo. Então, toda a minha entrada dentro do empreendedorismo, da criatividade, de novas economias, de pensar um novo negócio, uma nova forma de empreender, foi na moda. E a moda é outra área que dá também milhares de possibilidades. Então, em 2006, comecei a trabalhar com isso e aí eu fui navegando por vários mares desde lá. Né? Como você diz, estou. Então, hoje eu estou uma pessoa que faço, que ajudo, que facilito. Sou mentora de pessoas que querem empreender nessa nova economia, nesse novo jeito de criar negócios e de gerir negócios. Então, eu ajudo as pessoas através da educação empreendedora, de cursos, palestras, das mentorias, das metodologias que eu crio para ajudar, principalmente, pessoas que se dizem e se sentem criativos. Então, a maioria do meu cliente e aluno é uma pessoa que trabalha em áreas como música, gastronomia, arquitetura, comunicação, moda, enfim, essas áreas, né? Cultura como um todo e dança. E aí essas áreas são áreas que as pessoas focam muito em criar produtos e serviços massa, mas que tem muita dificuldade na gestão, na criação desse negócio. E aí eu ajudo muito aí, nos bastidores. É isso que eu estou hoje, né? Que legal, muito bom. E a gente vê agora, né, nesse cenário, né, uma explosão, assim, de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que tem pessoas que ficam meio que perdidas, né, com a quantidade. Eu já estou percebendo, né, em alguns atendimentos, além do aumento da ansiedade, meio que, assim, as pessoas, elas por ter à disposição tantas informações, elas acabam querendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí existem as mentes inquietas, né? Eu me considero uma mente inquieta. A gente tem que estar, assim, com muita clareza sobre aquilo que você quer, qual é o caminho, porque senão você acaba se perdendo. Então, eu sinto que tem muitas pessoas meio que perdidas, né? No caminho da criatividade mesmo. E, assim, eu que trabalho com a escrita, eu sempre oriento, né, que as ideias, elas não podem se perder na nossa mente, porque o nosso pensamento, ele é instantâneo o tempo inteiro e às vezes uma boa ideia acaba se perdendo, né, porque você deixou de anotar, você deixou de agarrar aquela ideia e dar vida para ela. O que Germana, né,
orienta ou como que você faz, porque eu sei que você também é uma mente muito criativa e inquieta, para organizar, para dar sentido às suas criações, a estruturar. Como é que você... Como é que eu funciono? Isso, como é que você funciona? Essa é a grande pergunta. Olha, isso realmente, assim, foi um super desafio. Porque na hora que a gente escolhe empreender, a gente ganha uma liberdade de escolha muito grande. Então, para você se perder é muito fácil, né? Você tem muita coisa que você gosta, você quer fazer um monte de coisa e você não tem mais aquele chefe que vai mandar você trabalhar tal horário, que vai mandar você fazer aquilo, né? Você não tem mais aquela equipe para gerir, que tem que fazer as metas e tal. Você que tem que criar tudo isso. Então, no começo, assim, foi um super desafio para mim. Sendo que eu tenho um background total de planejamento estratégico. Então, no planejamento estratégico, a gente tem que tirar a cabeça e colocar no papel de forma estruturada, né? A gente sempre tem que pensar livremente, ser criativo, mas a gente tem que começar a colocar de forma organizada e estruturada no papel. Então, muito isso de tirar a cabeça e botar no papel, anotando listas, caderninhos, isso é uma coisa assim que eu já tinha, né? E aos métodos, né? O que é que acontece? A gente vai para a faculdade lá de administração e marketing, tarará, e vem aquelas receitas prontas. Mas no decorrer do empreendedorismo, eu fui também criando meus próprios métodos, né? Então, essa coisa de juntar uma coisa que funcionava para mim e uma coisa que funcionava para o mercado era muito importante para eu conseguir organizar minhas ideias. Então, assim, organizar as ideias para mim era muito importante de forma visual. Então, por exemplo, mapas mentais. Eu uso muito mapas mentais. Né? Além das listas, tenho lá meu caderninho de ideias, várias ideias, mas os mapas eles me trazem a possibilidade de entender toda a dinâmica que envolve aquela ideia. E se aquilo é ou não o momento de colocar para frente. Né? Então, outra coisa, Lani, que eu acho que assim, eu aprendi na marra, não teve jeito, foi de aprender a dizer não. Colocar de forma estruturada e aprender a dizer não. Porque a gente tem aquela vontade de topar tudo. Todo tipo de projeto que aparece. Todo tipo de parceria que aparece. E as ideias que a gente tem, a gente quer colocar tudo no mundo, né? Então, o multipotencial tem isso, de querer colocar. Mas, quando você se conhece... Então, lá vem o terceiro ponto aí. Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você consegue estruturar as ideias, organizar. Quanto mais você consegue identificar o que no momento é ou não possível, né? Aquilo ali já começa a ter uma peneira, né? Para você ter as escolhas certas naquilo que vai te ajudar a levar para frente o resto dos planos, né? Porque se a gente começa a dizer sim para tudo, aí a gente tem essa tendência de se perder, né? De se perder, de fazer mal feito, de não ter os resultados que a gente busca porque a gente não organiza, tá? Então, eu acho assim que esses 3 pontos é colocar no papel de forma estruturada. E aí, mapas mentais, planilhas, qualquer formato que você encontre para você, né? Que ajude a dar forma, né? Porque eu vejo a escrita como o primeiro passo que você dá para materializar Isso. o seu sonho, um projeto, porque ali, através dali, que você vai conseguir se organizar mentalmente, né, com mais clareza, para poder dar um passinho atrás do outro. Acho Exatamente. Essa clareza, ela não vem se você não coloca no papel, né? Ela não vem se você não começa a organizar essas ideias de forma estratégica. Então, é muito importante ter a clareza para aí você decidir, né? Chega a hora de decidir. Não é fácil, é uma mente que você está sempre tendo que... eu não gosto de usar a palavra controlar, mas que você precisa estar atenta. Porque com muita facilidade a gente quer sair do eixo, né? Então, sempre estar lá buscando. Eu não sei você, né? Mas o período da noite é o período que as ideias mais vêm na mente. Às vezes eu tô lá na minha cama, relaxada, e aí vem aquela ideia, né?
como se fosse assim, uma grande revelação divina. Ia ser uma ideia maravilhosa. E aí, se no outro dia de manhã eu não anotar, ou se não, na mesma hora, Na né? mesma hora. Se eu não anotar aquela ideia, parece que quando a gente acorda e a gente começa na nossa rotina, aquilo vai perdendo um pouco sentido. Eu penso sobre a ideia, eu falo, mas parece que não tem tanto sentido. E às vezes é uma ideia boa, né? Ou seja, se você não amarra isso, você não segura para depois você moldar e mandar para o mundo, né? Não vai funcionar. Outra coisa também que eu acredito assim que às vezes você até tem um projeto, né, com bom potencial, com boa estrutura, mas a forma que você coloca a sua mensagem no mundo, né? O que você recomenda para que as pessoas que, por exemplo, estão começando agora, porque eu também vejo que existem dois cenários, né? Aquelas pessoas que já vinham nessa caminhada do empreendedorismo, que tinham já uma certa experiência, e por conta da vivência que nós estamos tendo, né, há um ano e um mês aí de pandemia, de distanciamento, aquelas pessoas que foram forçadas, né, a ir para o mundo digital, sem nenhuma experiência, né? Isso também é algo, é um público, né, que está chegando agora, e também, às vezes, com muita resistência, porque eu mesmo tenho vários colegas que só atuavam no mundo presencial, e eu sempre lá no site, gente, vamos para a rede social, vocês precisam comunicar. Como é que é isso hoje? Como que você vê isso? Demais, né? Eu acho que assim, eu costumo dizer que a pandemia jogou a gente, chutou a gente para fora da zona de conforto, né? Tipo, a gente não teve essa opção, eu vou sair da zona de conforto para ver o que é que eu faço lá fora, né? E descobrir coisas novas, não. Foi pá, vai-te embora um dia, de repente, você não pode mais sair de casa, você teve que aprender a lidar com todos os devices eletrônicos e todas as ferramentas que você não precisava, né? Zoom, Meet, WhatsApp, o Classroom, aí os filhos também ficaram online. Meu Deus, foi tudo de repente. Então, é realmente um pouco assustador no começo. Então, o que é que eu sempre digo? Eu tô nisso desde 2014. No começo de 2014, eu comecei a me... eu não gosto de falar transformar em digital, né? Mas de me inserir no digital, porque eu não deixei de ser presencial. Eu tenho minhas coisas presenciais, eu continuo fazendo, eu continuo achando importante. Então, quando a pessoa diz assim, transformação digital, parece que você vai deixar de ser presencial para ser digital 100%, né? E assim, comigo não é assim. Eu trabalho no híbrido. Eu tenho as minhas atividades que são presenciais, obviamente que hoje estão bem reduzidas, e tenho as online. Então, isso é uma das coisas que eu acho legal a pessoa fazer. Uma transição, né? Um plano de transição que não vai dar um salto e vai deixar de ter tudo de lado que você tem no mundo real. Não é isso. Eu acho que você precisa criar o seu repertório. Então, muita pesquisa, né? Conhecer o que é que as pessoas estão fazendo, né? O que é que tem a ver comigo, o que é que eu gosto de fazer. E aí, Ilane, de novo entra a coisa do autoconhecimento. Você se conhecer como essa pessoa digital. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer foto, eu gosto mais de escrever, né? Eu gosto Qual é o mais... perfil, né? Total, para você alinhar esse perfil com o do teu público, do teu cliente, né? Porque vai haver um encontro entre o que você é e o que esse público busca online. E aí, quanto mais, de novo, a gente se conhece, quanto mais a gente entende do que é que a gente é bom, né? O que é que eu posso fazer, do que eu sei fazer, para ajudar as pessoas em alguma coisa. E o que é que esse meu ajudar vale tanto que as pessoas pagariam para ter, né? O que é que o mundo está precisando? Então, a junção de várias coisas que a gente vai criando esse quebra-cabeça e entendendo o que é que a gente é e quem é que a gente é e o que é que a gente pode entregar para o mundo. Então, assim, hoje em dia, criar esse repertório com pesquisa, hoje em dia, o que mais tem, gente, é ajuda. É ajuda de mentor, é curso. Agora, o que é que acontece? A pessoa chega e vai atirando para todos os lados, sai comprando curso sem planejamento. A maioria desses cursos nunca termina.
Tá entendendo? Vai assistindo tudo que é live, vai consumindo essa quantidade de informação de forma aleatória. Tu tá entendendo? Então, como você disse, as pessoas estão confusas. É muita informação. Então, organizar essa informação, fazer um planejamento dessa tua nova vida é muito importante, né? Então, eu acho assim, buscar ajuda e buscar aquela ajuda que você vai praticar naquele momento. O que é que eu estou precisando hoje? E vai buscar alguém que te ajude naquilo que você vai começar para dar o primeiro passo. Não adianta, gente, sair comprando um monte de curso, né? Porque vai ter muita coisa interessante, né? Certeza. Isso eu acho que acaba frustrando, né? Porque também existem tipos de pessoas, né? Por exemplo, tem aquela pessoa que ela tem algum problema com, como se diz assim, até mesmo com autoestima, né? Que fica se sabotando, que acha que não é boa o suficiente. Então, esse acúmulo de informação, eu acho que leva a pessoa ainda mais, né? Quando aquela pessoa não está amadurecida o suficiente para se colocar em movimento, e aí muitas coisas não vão dar certo. E aí a pessoa começa a se auto-boicotar, né? Ou seja, eu Isso. faço, não tá bom, e fica aquela coisa travada e você cada vez mais frustrada, né? Exato. Então, várias coisas, elas, assim, poderiam ser evitadas, né? Quando, assim, a gente que está nesse mundo já há um bom tempo, né? Eu diria, que talvez tenha esse olhar, assim, mais visionário, porque, por exemplo, eu sempre, né, há décadas, né, a gente já percebia, nossa, minha gente, o futuro é esse. A gente vai acabar trilhando, né, essa coisa da internet, da coisa mais personalizada. Você vê que tudo hoje é personalizado, né? Demais. Tudo você pode escolher, enfim, né, a gosto para tudo. E aí, a criatividade é algo que é inesgotável, né? Você pode estar usando a criatividade, assim, quanto mais se usa, mais se tem, não é verdade? Exatamente. E exatamente isso que você está falando. Colocar em prática. Porque assim, a gente precisa planejar, organizar, sim. A gente precisa conhecer as coisas, pesquisar, sim. Mas, gente, coloca no mundo o mínimo que você tem com o que você tem hoje. O que é que eu posso abrir aqui no Instagram, no Facebook, no Clubhouse, enfim, o que quer que seja, que tenha a ver com você. O que é que eu posso abrir aqui para começar a estar mostrando os meus conteúdos, os meus assuntos, o que eu sei, tá aí colocando no mundo para aí você ir ajustando. Porque eu acho, Lani, que também existe isso. As pessoas têm esse medo. E aí tem medo de ser ridículo, tem medo de errar, tem medo. Mas isso é etapas. Vai acontecer, gente. Em qualquer negócio. Por mais que você planeje, por mais que você organize, vai acontecer. E aí o bom é que a gente erre rápido e que a gente comece a ajustar isso em andamento, né? Em andamento, já se conectando com as pessoas. Quantas lives a gente fez aqui que a gente não sabia nem onde apertar, né? Quantas e quantas aulas que a gente deu que caiu no meio e não gravou, né? Então, assim, isso é normal acontecer. A gente vai aprimorando isso fazendo. Se a gente acha que a gente vai ler um livro e a gente vai estar sabendo fazer tudo, não é assim que funciona. A gente tem que colocar em prática. Então, isso eu acho que é uma coisa que falta muito com as pessoas. Esse medo traz essa barreira das pessoas colocarem em prática, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Aprimoramento. Ontem mesmo eu estava conversando com a Bianca, que ela é lá de um dos cursos que eu faço da Paula, que é o Espírito Selvagem, né? E aí ela tem um serviço, né? Que eu acredito assim que se alinhou bastante com algo que eu estou precisando no momento. E a gente estava ontem batendo um papo e tal. E eu falei para ela, olha só, antigamente eu era hiper mega travada, eu sou tímida. E eu era super travada com essa coisa de vídeo. Eu acho que sabe, eu perdi a conta de quantos vídeos de apresentação em cursos online de 1, 2 minutos eu tinha que gravar para acertar em um. E era assim uma coisa, sabe, de louco. E eu acabava muitas vezes me escondendo atrás das parcerias, ou seja, às vezes eu preferia gravar podcast e a parceira fazia os vídeos, editava, aquela coisa toda. Então sempre estava tentando complementar de alguma forma. E aí
as lives, né, estão, nossa, ajudando demais. Eu fazer live sozinha, é incrível. Então, essa coisa da prática, né, de você também perder o medo, né, e se você errar, tá tudo bem, não tem problemas, né. Então, Isso. acho que as pessoas também, elas ficam muito travadas, né, de como começar algo, né, como ir para o mundo online. Então, assim, são muitas dúvidas, né? Eu acho que conhecer os parceiros, vocês aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão também colocando aqui no chat para a gente interagir, né? Quem aí já é empreendedor online, que já está no digital, fazendo. Não, tem muita gente que está trabalhando, né, no digital, porque suas empresas saíram do presencial para ter o home office, e tem aquelas pessoas que começaram a empreender mesmo online, né? Que começaram a ativar seus negócios online, seus projetos, suas ideias. Então, assim, eu acho que é isso, estudar, né? Claro, para aprender os processos, as técnicas, conhecer as ferramentas, mas praticando. Não adianta as pessoas estarem investindo em capacitação o tempo inteiro, enchendo a cabeça de aprendizado e não colocando em prática, né? Então, é como você diz, eu tenho muita dificuldade no vídeo, né? Em fazer vídeo. Como é que eu posso aprimorar isso? Por exemplo, a gente esquece que a gente pode fazer 1000 vídeos e a gente não precisa postar, né? A gente pode fazer 1000 vídeos e não precisa postar. Então, faz 1000 vídeos. Quem sabe um desses 1000 rola aquela vontade louca de colocar online, né? Vai chegar esse momento. Então, assim, praticar. Praticar é que vai tirar você da zona de conforto, é que vai tirar você dessa crença, né, que te limita, de que a timidez não deixa. Porque, assim, eu não sou tímida. Eu não tenho nem um pouco de timidez. Mas eu não gosto de fazer vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo. Eu não me vejo no vídeo, sabe? Eu não consigo ser natural, eu acho. Quando eu tô aqui no ao vivo, tranquilo. Mas quando eu gravo a aula, eu não curto. Mas depois de fazer muito, a gente vai se acostumar, né? É como a Efra tá falando aí, vai no seu tempo, mas vai. Vai com medo, mas vai. E vai não existe estar atrasado, né? Não existe, ai, fulano, e será que ainda dá tempo, né? A idade, aí Não, gente, tem lugar para todo mundo, né? Ontem mesmo a Bianca falou, Lani, você é tímida? Não parece. Eu falei, mas eu sou um poço de timidez que sem tamanho, você nem imagina. Pois é. Mas a gente vai perdendo essa timidez, vai deixando de lado, enfim. Outra coisa também, uma curiosidade, né? Como é que você concilia, né, filhos com trabalho, rotina e, enfim, como é que é? Conta essa história aí. Como é que você usa aí da sua criatividade para fazer essa junção? Essa parte, ui. Vamos lá. Eu tenho 3 filhos e são de idades muito diferentes. Um tem 23, ele mora fora, é casado e tal. O meu segundo tem 15 e a minha terceira tem 10. Então, são demandas completamente diferentes, né? Um tá afim de conversar, o outro tá afim de brincar, o outro tá afim de, né? Sempre tem. Aí, então, o que é que aconteceu? Eu tinha uma rotina muito bem estruturada, porque uma das coisas, quando eu comecei na jornada empreendedora, foi pensar assim, pô, se eu tenho essa liberdade, né? De trabalhar sem horário, sem chefe, sem isso, sem aquilo, eu quero criar uma rotina que eu consiga tirar o melhor de mim. Quando é que eu sou mais produtiva? Quando é que eu sou mais criativa? Quando eu não preciso ter horário comercial de acordar a tal horário, né? Se eu funciono melhor de madrugada, eu vou criar de madrugada. Então, eu criei uma rotina de blocos, né? Criei blocos que eu trabalho bem alinhado ao que eu sou. Muito autoconhecimento, me conheci, acordo tal hora bem, sou mais criativa pela manhã, sou menos criativa à noite, por aí vai, e fui criando. Só que aí veio a pandemia, né? E eu tô home office desde 2016. 2016 eu não tinha mais um escritório assim que eu ia todo dia, era em casa. Só que meus filhos na Alemanha, eles estudavam, quando eu morava na Alemanha, eu montei essa estrutura em 2014.
eles estudavam até 4 horas da tarde. Então, eu Quase tinha que o dia integral. inteiro, exatamente. Eu tinha o dia inteiro para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar de mim, para fazer minhas coisas todas, numa rotina muito livre mesmo. E aí, quando eu voltei, já foi um pânico, porque aí eles estavam de manhã, eles estavam à tarde, eu tinha manhã livre, né, para trabalhar, e à tarde, quer dizer, desculpa, eu tinha manhã com eles em casa para acompanhar a tarefa, não sei o quê, e à tarde eles iam para a escola. E aí veio a pandemia. Eu mudei de casa, vim morar em outro lugar e Antes você estava em São Paulo. não, eu nunca morei em São Paulo, mas eu trabalhava muito em São Paulo. Vim para Sim. Aldeia, que é esse lugar onde eu moro, que é na mata. E Hum. aí, desde quando a gente veio para cá, foi a pandemia home office Home e office. EAD. Foi Escola, praticamente, se eu não me engano, foi antes da pandemia que você mudou, e aí já pegou o já peguei a comecinho, pandemia. Exatamente. No começo, assim, foi e eu me mudando e a isso pandemia. foi um golpe de sorte. Exato. Um golpe de sorte mais ou menos. Porque aí teve essa coisa de eu ter que refazer minha rotina toda. Não tinha condições, era eles em casa, e gritava de um lado, a conexão caiu. E o outro gritava do outro, não aguento mais essa EAD. Aí voltava, mãe, eu tô com uma dúvida aqui. Aí me atrapalhava nas aulas. Então eu fui tendo que criar a história de gravação mesmo, de videoaula, foi muito comprometida. Porque eu não tenho um ambiente aqui, tipo um estúdio, um lugar fechado. Outra coisa muito louca que aconteceu são os barulhos da mata. Da mata. A rotina Cigarra, olhe, você não está entendendo. Cigarra, grilo, o que você imaginar tem de barulho aqui e é muito alto. É alto. assim, nível barulho do carro do Mata. ovo, que o povo fala, né? O carro do ovo, que tá gravando lá e passa o carro do ovo. R$ 10 a bandeja, pronto. É, Eu carro de tô som. gravando, gente. Aí daqui a pouco é a cigarra que grita aqui, o grilo que grita ali, o cachorro que late. Então, assim, tudo foi muito comprometido. Fora que toda a minha parte percentual, né, de coisas que não eram online foram canceladas. Então, eu tive que entrar numa nova rotina de trabalho com os filhos, com a casa. Ah, outra coisa. A gente também não tem mais funcionária todo dia. Com a pandemia, a gente reduziu. Muita gente. Uhum. Não tem condições de ter, dela vir todo dia e tal. Então, a gente reduziu. Então, todo mundo participa, né? Todo mundo assume responsabilidades, mas não tem jeito. A grande parte fica comigo. Eu sou muito agoniada com a desorganização, então eu tenho que fazer. Então, assim, foi toda uma remodelagem de rotina, né? Os horários mudaram. Agora, eles que voltam para a escola, para o presencial, mas ainda tem o EAD, então tá tudo muito confuso, né? Então, assim, conciliar, quando você diz assim, como é que você concilia os filhos? É uma dança, assim, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Porque aquela organização que tinha, né, de horários, de demandas, de tudo, não tem mais. Não tem mais. Desde o ano Não passado tem uma tá receita de bolo, né? exatamente. Então tá bem diferente um dia do outro. Porque, por exemplo, tem um dia que a filha mais nova tá no integral. Então eu já fico mais livre para naquele dia fazer as coisas que eu preciso mais. A parte de conteúdo, a parte de vídeo, a parte de reuniões, né? Uhum. É muito bacana a gente trocar essas experiências, né? Porque eu sei que tem muita gente perdida aí. E você, quando você está em home office, né? Hoje, assim, eu atendo consultório alguns dias da semana e não é o dia inteiro. São algumas horas alguns blocos que eu disponibilizo, né? Mas tá sendo E online ou tá indo para lá? não, aqui está sendo presencial e está sendo online, né? O presencial reduziu muito. Tem muito paciente que era do presencial, veio para online e que agora tem o presencial disponível e a pessoa não quer mais sair do online, quer ficar no online, né? Não quer voltar mais. Mas eu sempre deixo a agenda aberta, não tá assim aquele fluxo de pacientes como antes, mas às vezes aparece. E aí, eu, por ser essa coisa assim inquieta, e às vezes, quando um projeto vai chegando no final, vai concluindo, eu já começo a pensar, meu Deus do céu, eu não posso. Assim, é como se você não pudesse parar, você está sempre com a mente criando coisas. Então, às vezes, mal termina um projeto,
eu já vou criando outro. Então, eu decidi, né, tem mais ou menos 1 ano e meio, que eu digo, não, eu tenho que reorganizar a minha vida, eu tenho que me focar, porque a gente precisa de tempo. E você que vai, né, amadurecendo, principalmente quem está mais de 40 já, né, 40, então tem que diminuir nesse ritmo. Por exemplo, dia de segunda-feira, eu não agendo nada para segunda. Dia de segunda é igual ao salão de beleza, né? Dia de segunda é o meu dia de folga. Eu não e atendo quando é uma emergência, ou então quando tem alguma coisa pontual que não deu tempo para fazer durante a semana. Então eu me permito, né? Dia de segunda-feira ser aquele dia para descansar, é como se fosse uma continuidade do domingo, né? Perfeito. Também para organizar a semana, né? Então também trabalho muito, né? Por exemplo, minha agendinha sempre as semanas assim, é tipo uma lanterna de faróis baixos, né? Porque eu vou organizando para 15 dias. Então, 2 semanas no máximo, eu vou ali encaixando os horários, as coisas. Porque senão você entra numa coisa de absorver vários projetos ao mesmo tempo, muitos compromissos, e a pessoa vai esgotando e você não consegue colocar os seus projetos que valeriam a pena, né, para o mundo. Por falta dessa organização. Então, Lani, foi muito que tá muito alinhado isso que você falou, aquilo que eu falei do dizer não, né, das escolhas, né? A gente tá mais atento, mais exigente em relação àquilo que vai dar retorno na vida da gente, não somente retorno financeiro, porque a gente precisa ter outras coisas na vida da gente, né, de resultado no trabalho. E outra coisa, o home office fez com que você ficasse mais disponível o tempo inteiro. Então, se você deixar o aluno, o cliente, o parceiro, vai estar lá o tempo todo mandando mensagem, querendo um e-mail imediato, né? E aí você precisa dar um limite. Então, essa possibilidade. Ui. Travou, foi? Não, voltou. Acho que chegou alguma notificação aí, mas voltou. Dá essa possibilidade da gente de ter liberdade, flexibilidade, mobilidade, né? De ter custos mais baixos, porque a gente não precisa estar investindo num lugar físico, a gente pode estar sempre investindo naquilo que a gente precisa, naquele momento, naquele projeto. Então, ele dá essas possibilidades todas. Mas ele traz também essa carga, né? Que se você deixar, você não para de trabalhar. Né? E aí eu acho que divido muito bem isso no sentido de que eu quero ter esse trabalho, essa possibilidade do trabalho online, poder ter qualidade de vida com a minha família, com os meus filhos, poder acompanhar mais de perto, né? Tudo isso que, por exemplo, o meu primeiro filho eu não tive, porque eu vivia dentro de um avião, porque eu vivia dentro de uma empresa, tendo que prestar conta de horários, metas e tudo mais. E muitas vezes que não fazia sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né, diante das escolhas que a gente faz. Então, eu vou ter que colocar aqui Vou ter que só tirar um pouquinho aqui para colocar o... Eu acredito também que, além de você aprender a dar não para o outro, a gente tem que aprender a dar não pra gente também, né? Porque a nossa mente quer muita coisa ao mesmo tempo, então, meu Deus do céu, agora, o que vale a pena, né? O que eu preciso aterrar agora aqui nesse momento? Então, esse movimento, né, Germana, que a gente precisa ter em mente. Com certeza, com certeza. Eu acho que dizer não... Às vezes as pessoas ficam pensando, mas como? Porque elas ainda estão, né, nessa coisa do mental, né, daquele turbilhão de pensamento. É aí onde eu falo, escreve. Faz uma lista, sabe, sobre todos os teus quereres. Assim, o que você quer? Onde é que você está enfiada? Quais são os projetos? Quais são as demandas, né? De repente observar durante uma semana ou duas como é que está a rotina. Eu gosto muito de diário, de fazer eu faço o bullet journal com acompanhamento de hábitos, de tudo. E outra coisa que eu gosto muito, inclusive eu criei uma metodologia
de organização, focada na organização, certo? O nome dessa metodologia chama Beta Lab. É um que eu chamo do laboratório. Eu vi lá no seu Linktree. Isso. Tem um monte de coisa na Beta Lab. A Beta Lab ela nasceu como mentoria coletiva. Então, era uma mentoria onde eu fazia seleção de 10 empreendedores para participar dessa mentoria. Que legal! E é um laboratório de empreendedores beta, que eu digo. O que é um empreendedor beta? Que está sempre em desenvolvimento e sempre em movimento. Né? Porque o beta é aquilo que nunca está pronto. E eu acredito que a gente nunca está pronto. A gente vai estar sempre aprimorando. Aprimorando. Né? Então, assim, ela é dividida em 3 partes. A primeira é a organização da vida, para mais equilíbrio. Depois, a organização das ideias, para ter mais resultados. E depois, a organização da rotina, para mais qualidade de vida. Porque senão a gente não tem o que a gente busca no empreendedorismo, né? Só acho que... E funciona como, Germana? São turmas ou é algo que a pessoa vai lá, se inscreve e já participa? Como São é que funciona? Na verdade, então, ela nasceu como mentoria. Era uma mentoria que 10 empreendedores participavam, 16 horas de mentoria. A gente passava o final de semana, uma imersão, um final de semana inteiro juntos. Depois, quando veio a pandemia, eu criei um curso online, em formato de curso, ela aconteceu. E agora, no começo do ano, eu fiz um planner, que é um planner impresso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É um planner impresso. E o planner é um planner diferente, porque não é um planner somente com calendário, com nada disso. É um planner com ferramentas visuais. Então, por exemplo, tem a Roda da Vida, tem o Canvas, tem o Ikigai, tem várias ferramentas que ajudam, Lani, nisso que você fala muito e que eu acho muito, muito importante, a clareza, a trazer clareza para as pessoas. Clareza em formato de como é que está a minha vida, né? O status da minha vida, o que é que eu preciso investir mais. Clareza em resultado ao meu modelo de negócio. Clareza em resultado ao que é o meu propósito, né? Que busca é essa? O que é que eu estou buscando quando eu estou buscando o propósito? E por aí vai, tem um monte de coisa, é bem legal. Então, são esses formatos. Legal. Maravilha, maravilha mesmo. E eu já estou vendo aqui que o nosso tempo já está se aproximando. Isso, gente, é incrível como uma hora passa rapidinho, assim, muito, sabe? Só dá para fazer uma leve degustação de quem é a Germana, o que a Germana faz. Mas aí, assim, tudo que as pessoas quiserem saber sobre você, elas encontram aqui no teu perfil do Instagram, perfil pessoal, ou tem um outro perfil? Não, o perfil pessoal... Antes eu tinha um outro perfil, que era Espaço Garimpo, que era a minha empresa, mas esse perfil está desativado. Eu ainda não tirei ele do ar, porque muita gente ainda está vindo para o pessoal. Mas no começo do ano passado, eu investi num site com meu nome, germanoshoa.com. É um site que ainda tem um monte de coisa para se fazer, mas quando você entra lá, você vê um monte de coisa, vê matérias, vê que dá para entender mais ou menos o que é o meu trabalho, quais são os serviços que eu proporciono, enfim, alguns como a Beta Lab, a Bússola, outras mentorias que eu tenho, enfim. E eu tenho um projeto que são mapas de empreendedores criativos. Chama Cool Maps, que é um tour e mapas que eu crio para divulgar empreendedores criativos pelo mundo afora. Então, esse perfil está aqui, ele está um pouco parado, porque é um projeto que ainda é muito presencial. Eu conecto as pessoas mesmo com os bastidores dos lugares. A gente já foi para São Paulo, já foi para Caruaru, já fez aqui em Recife. E a ideia é ir para vários lugares e mostrar esses lugares e negócios e pessoas que estão girando ideias e projetos nessa nova economia, nessa nova lógica da economia colaborativa, criativa, compartilhada, né? A economia da cultura e por aí vai. Então, eu tenho esse outro. Eu posso colocar aqui, vou colocar aqui para vocês. Pode colocar aí. E você tem algum canal no Telegram que as pessoas possam estar ficando informadas? Então, eu até tenho o canal da Beta Lab, mas ele está super parado, assim. Então, por isso que eu nem convido ninguém para ir para lá, porque eu não dou conta, gente. Eu não dou conta, assim, da presença e da constância, sabe? Então, assim, eu escolhi o Instagram para ser Eita, Carmela está dizendo, não entendeu. Entendi, a Carmela. Não entendeu o que? O Maps? Será? Esse último.
você falou aí sobre divulgar. O Conta Coolmaps pra gente, Carmela, o que você não entendeu? para eu falar melhor, né? Então, assim, eu não dou conta. Então, eu E escolhi o Instagram. nesse momento agora, o que está rolando? Então, nesse momento agora, eu acabei de fechar esse treinamento do Planner. Eu fiz. E agora. Agora deu uma travada. O blog. Minha internet deu uma travada, mas eu voltei. E eu também, estou aqui. Deu uma travada, mas eu voltei. Ah! Carmela está dizendo o blog. Não sei se o blog é o site. Blog. O meu site, lá no link. Pronto, Carmela, o site, meu site, onde tem algumas informações sobre minha história, sobre os serviços, sobre tudo, tá lá no meu Linktree. Você entra na minha bio, aí tem um link, aí vai ter assim, site Germana Uchoa. Mas é germanauchoa.com, é o meu site. Nesse site tem essas informações, em geral, é mais ou menos um portfólio meu. Então você vai me conhecer melhor, saber de alguns prêmios que eu ganhei, de alguns projetos que eu criei. Enfim, tem um bando de coisa lá. E eu acho que é isso. Sim, e agora, a partir do próximo mês, eu vou estar lançando cada mês um curso. De novo, não foi? Internet aqui parece que assim, choveu, aí já sabe, né? Aqui Fica também, bastante viu? fã. Aqui também. Mas enfim, voltou. Caiu, mas voltou. Então, Aí eu mas eu acredito que você explicou. Pronto, gostei dessa planilha de atividades. Essa planilha de atividades também está lá. Esse planner foi um planner que a gente fez uma promoção maravilhosa com edital. Então, muita gente ganhou de graça ele, mas ele vende de forma digital também. Então, tá lá o linkzinho, planner digital e as aulas do treinamento, que fica até o final desse mês disponível no YouTube. Então, estão todas as aulas lá. Treinamento 1, 2, 3, 4, todas as aulas. 5 aulas e 3 webinários. Tá tudo disponível aí, para quem quiser assistir. Tudo isso também tá lá no teu Linktree na bio do Instagram. Tudo isso lá. Os caminhos vão por lá, né? Pois é, Germana. Pra gente finalizar, né? Fala mais um pouquinho aí a sua mensagem final, né? Para essas pessoas que são inquietas, né? Que precisam conectar as ideias aí para entregar a mensagem delas para o mundo de uma forma Bom, que gente, traga coerência. eu acho assim que e clareza e equilíbrio, né? Porque é isso que a gente busca, assim, o inquieto tem isso, né? Da falta do equilíbrio, a falta de clareza, e isso deixa a cabeça da gente muito atordoada. Então, eu acho que a gente descobrir exatamente os nossos métodos, né? A coisa da escrita, a coisa das ferramentas visuais. Eu acho que ferramentas visuais, que são aquelas ferramentas como os mapas mentais, como tudo que a gente vê em um só papel, né? Assim, o mapa mental, o lettering, o Canvas, coisas assim que tem de ferramentas hoje em dia para que a gente consiga colocar de forma organizada, e o Planner tem muito disso, ajuda muito a gente fazer as escolhas, né? A gente trazer essa clareza e a gente fazer as escolhas. Porque nem tudo que a gente tiver de ideia, a gente vai também virar negócio. Nem tudo que a gente tiver de ideia vai virar projeto. Então, a gente tem que começar a dormir em cima dessas ideias, né? Olhar para elas mais atentamente, começar a organizar elas de forma estruturada para que a gente consiga analisar se aquilo ali é realmente uma coisa viável, né? E se realmente aquilo ali é uma coisa que vai trazer para a gente os resultados que a gente quer. E que esses resultados não são só resultados financeiros, são resultados financeiros, mais de qualidade de vida, de mais tempo, né? Para a gente se dedicar àquilo que a gente gosta. E muitas vezes vai ser um hobby. Aquela ideia vai ser um hobby
satisfação com a vida, né? Isso! Agora mesmo, tem uma tia minha, né, que ela é funcionária pública, já chegou nos 60, mas tem um espírito assim de atividade muito forte, né? E fica nessa, de não querer se aposentar com medo, né, dessa transição aí. E aí eu sempre fico motivando ela. E ela agora, né, ela decidiu que vai fazer uma pequena empresa para vender geleias artesanais. E aí eu falei, né? Eu fui junto com ela construir um mapa mental, criar um fluxo de atividades que e ela falou, não, já desisti, já sei que não vai dar certo, é coisa demais, eu não vou conseguir. Então ficou, né? Eu, não, tá bom. Leve para casa, passe uns dias, aí esqueça de tudo isso que eu comentei com você, e aí depois a gente volta a conversar. E aí eu acho que ela foi refletir, foi olhar, eu falei, não, vem aqui que eu vou te apoiar, eu te ajudo. E aí, ela começou, né, comprando, fez o curso, se especializou, né? Eu disse, vamos fazer uma coisa por vez, para você Isso! sentir. São Porque eu passos. via que ela estava assim, com um turbilhão. Ela disse que estava com a cabeça tão a mil, pensando em várias ideias, que às vezes ela estava tendo ansiedade à noite e não conseguia dormir. Ficava à Com noite em certeza. claro, pensando nas geleias. Eu falei, calma, vamos organizar isso mentalmente. Vamos no passo a passo. Compre as frutas, vá colocando em prática aquilo que você aprendeu no curso, vá experimentando, traga umas geleias para mim, provar, e a gente vai divulgando. Então, hoje, já abri o canal no Instagram, eu dando suporte, fiz lá o Linktree, fiz mais ou menos o fluxo de como a pessoa vai fazer o pedido, de criar um catálogo, dela comprar o que ela precisa, fazer os primeiros investimentos, dar um conceito para a marca dela, uma coisa se diferenciar. E aí, esses dias ela chegou para mim e falou, tu tinha razão mesmo. A gente vê uma coisa assim tão carregada que a gente acha que aquilo a gente não consegue alcançar, que aquilo é Não. muito difícil, que é impossível. Mas depois que eu vi que no passo a passo, você vai botando um pezinho aqui, outro ali, e a gente vai Um dia conversando. de cada Vai... vez. Hoje ela já tem pedidos, entendeu? Para encomendar, já tem pessoas, clientes, né? E ela já tá toda assim, nossa, maravilhada. Disse, olha, com certeza agora eu sei que vai dar certo. Porque eu já tô sentindo que dá para me inserir nesse mercado e dá sentido para mim. Isso. Então, é importante a gente ir esvaziando esses pensamentos e colocando eles em ordem. E ver, porque o cérebro, Germana, o cérebro da gente quer o quê? Zona de conforto, né? A gente não quer gastar energia. Se o cérebro entende que algo Isso. é complexo, que vai ser difícil, que vai demandar tempo, ele vai, sabe, querer guardar essa energia para não gastar, né? Exatamente. Então a gente tem que, né? A gente tem que, quanto mais a gente entender que a gente tem uma visão geral, não quer dizer que a gente vai fazer tudo do dia para a noite, os passos que a gente vai dando na direção certa é que é importante, né? Então, claro que é importante a gente planejar, mas a gente tem que criar o mínimo produto viável e começar a colocar no mundo. Então, na hora que ela decidiu criar um Instagram e começou a mostrar, né? E começou a ver que as coisas iam acontecendo, aí a gente vai se enchendo de vontade, de motivação, de energia para seguir adiante, porque senão a gente não vai conseguir, né? Não Não vai são saltos, são passos. ser um passo. Exatamente, falou a palavra certíssima. Então, gente, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Germana, não deixa de ir lá no perfil dela, né? De esmiuçar o que, é que ela faz, porque eu sei que tem muita coisa boa, né? Essa pessoa é incrível, criativa, inquieta, uma Eita, super travou. mãe, que está sempre em movimento aí, tem muita coisa para ensinar para gente. Também é uma troca, né? São muitos aprendizados. Show de Vai bola. É um ficar prazer salvo. enorme, Ilane, estar aqui com vocês. Maravilhoso. Também adoro teu trabalho. Importantíssimo, né?
nesse momento que a gente está passando, muito difícil, né? Todo mundo com a mente muito confusa, porque a gente realmente está vivendo num mundo que não está fácil, né? E aí, para as pessoas, o teu trabalho é essencial. Um prazer enorme estar aqui hoje. A gente está aprendendo o nosso caminho de volta para casa, né? Como Com as pessoas certeza. falam. Então é isso. Gratidão, Germana, por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Obrigada a Tá? você pelo convite. Então, até a próxima, gente. Gratidão a todos que estiveram presentes aqui. Tá Um bom? beijo, gente. Valeu. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.